Você abriu a sua Bíblia? Você trouxe a sua Bíblia hoje? Eu creio nisso. 2 Coríntios capítulo 11. Eu quero trazer um ensino. Hoje será um ensino mesmo. E um ensino, eu posso dizer, contemporâneo e para os dias de hoje. Nós temos visto, e nós queremos que Jesus está voltando, amém? Mas pastor, todo mundo desde quando eu era pequenininho falava. Imagine se lá já falava, imagine agora, ele está mais próximo. E essa palavra nós vamos desenvolver e eu creio que grandes sofismas vão ser totalmente destruídos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 1: Quisera eu me suporteis um pouco da minha loucura. Eu vou repetir. Quisera eu me suporteis um pouco da minha loucura. Suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vós tem preparado para vós apresentar como uma virgem, algumas versões como uma noiva, pura, e a um marido, a saber, a Cristo. Verso 3: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receberei outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Amém? Vocês estão aqui? Aqui existe creio que uma palavra de zelo, ou uma expressão pastoral do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Nós estudamos, semana passada, falamos um pouco, só demos uma pincelada sobre a igreja de Corinto, sobre uma igreja que fluía nos dons, a igreja que tinha todos os dons do Espírito, porém faltava o quê? O fruto do Espírito. Mas dentro da igreja de Corinto também, existia alguns falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja de Corinto, também na igreja de Gálatas, para trazer falsas doutrinas, falsos ensinos e trazendo doutrinas judaicas que eles já tinham sido libertos pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra pastoral. Por quê? Uma palavra pastoral querendo proteger e trazer a igreja de Corinto para um lugar seguro. E enquanto eu estava lendo 2 Coríntios capítulo 11, eu quero revelar o meu coração para vocês nessa manhã. A minha missão, como uma missão, claro, muito longe de apóstolo Paulo, mas seguindo os passos também. Eu quero entregar ao próprio Jesus, o nosso noivo, uma igreja pura e imaculada. Sobre as minhas costas, ou sobre o nosso pastoreio, existe uma responsabilidade de pregar a verdade. Porque a verdade, ela liberta. E ela não só liberta, ela gera o que? Uma transformação. Então, quando eu olhei esse texto, eu vi o zelo do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Eu quero dizer para você, eu e a pastora Mari temos um zelo com essa igreja de pregar a verdade. Porque no último dia nós queremos entregar uma igreja santa, sem mancha, sem rúcula, imaculada. Porque essa é a responsabilidade de pregar a verdade. Pregando a verdade, ela vai nos libertar. Vocês estão aqui? Então nós somos uma igreja, e eu repito, uma igreja ortodoxa. Que seria isso, pastor? Que palavra difícil. Nós somos uma igreja bíblica. Nós cremos no que a Bíblia diz, até na vírgula. Eu creio na vírgula, ela existe por alguma coisa. Eu creio na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse até a capa. Então nós vamos pregar só a Bíblia aqui. Amém? E isso é uma responsabilidade, uma missão, não só do pastoreio, mas de todos os líderes aqui. Eles têm a responsabilidade de pregar a verdade. Amém? E dentro desse contexto, Efésios capítulo 5, 26, a Bíblia vai dizer: para santificar, purificando com lavagem de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Então a missão de Paulo era o quê? Entregar uma igreja santa e irrepreensível. E por que isso? Porque eu volto a dizer que dentro da igreja de Coríntios estavam homens e falsos mestres se infiltrando e trazendo doutrinas que não condiziam com a palavra ou com o evangelho que Paulo pregou. Vocês estão aqui, gente? Aleluia! A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 3, que é onde eu vou discorrer e vou desenvolver hoje a ministração. Eu quero muito, com muito zelo, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. No entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida. De algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. A palavra engano vem do grego chamado exapatão, que significa iludir ou ilusão. A palavra astúcia significa panorgia, que significa artimanha ou habilidade de persuadir. E eu quero quebrar um pouco aqui uma visão religiosa, que quando as pessoas falam assim, olha, o diabo está trabalhando, as pessoas imaginam um diabo trabalhando fazendo barulho, ou com um tridente na mão, e dando risada, né, Bruna? Dando risada. Não! Você já viu quando a pessoa fala assim, ixi, o diabo está aqui, porque o quadro está mexendo. Ai Jesus, o copo quebrou, é o diabo. Se a pessoa está dando risada, porque aconteceu isso já, né? Eu estou vendo um vulto, aleluia, pode ver vulto. Ela só vê a ação do diabo de uma maneira barulhenta. Mas quando está silêncio, não tem diabo. Aí quando manifesta alguma coisa, já pega a Bíblia. Misericórdia do sangue de Jesus tem poder, aleluia. Está repreendido em nome de Jesus. Amém, está repreendido. Mas deixa eu dizer algo para você. A astúcia do diabo, ele não vem para fazer barulho. No Éden, quando ele enganou a Eva, e quando nós falamos serpente, não é simplesmente uma serpente, um animal. Apocalipse capítulo 12 diz que a serpente, ela era o próprio, ou a figuração do próprio diabo. E como é que o diabo conversou com Eva? Ele não veio, eu vou te matar, eu te odeio, como, né, muitas vezes fazem entrevista com o diabo. Ele veio simplesmente com uma ideia. Aí nós repreendemos o diabo quando ele vem fazendo, quebrando tudo. Eu posso trazer uma explicação rapidamente, que eu preciso explicar isso uma vez por todas. O diabo não fica no quadro. O diabo não fica no copo. O diabo, para ter legalidade na terra, ele precisa de um corpo. Então que você entenda. Porque eu já vi gente falar que o diabo estava em tudo. Mas se você olhar na Bíblia, até quando Jesus vai expulsar o demoniado de Gadareno, ele fala para ir aonde? Na árvore. Ele precisa de um corpo. Então, já para que você ensine, escola bíblica dominical, o diabo não fica em objeto. Eu vou trazer um ensino. Se você se inscreveu na escola bíblica que nós vamos ter a partir do mês que vem, você vai aprender isso. Amém? Sobre esse negócio que tudo tem demônio, tudo tem demônio. E onde é para ter, não imagina onde tem, né? Mas, voltando aqui, o diabo, ele veio com uma ideia. Você acha que se o diabo ele vinha em forma de diabo para Eva, será que ela não ia perceber? Ela iria perceber. Mas o diabo nos dias de hoje, ele quer relativizar aquilo que é absoluto, que é a palavra. Ele diz, mas foi isso mesmo, Eva, que Deus disse? A palavra mas é o relativizar aquilo que já é absoluto. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela não muda, ela é imutável. Mas o diabo, ele vem, será que é isso mesmo? Então o diabo nos dias de hoje, ele está jogando uma ideia. Será mesmo que Deus falou comigo? Será que isso é de Deus mesmo? Mas se fosse assim, ele vem com uma ideia. E uma ideia, quando ela é gerada, ela gera, você começa a ruminar ela gera uma linha de crença. Gerando uma linha de crença, ela gera um movimento. E o movimento eu me inclino. Tudo bem até aqui? A ideia vem.
eu falo, será? O será eu já estou duvidando, incredulidade. E isso gera dentro de mim convicção. Eu começo a ruminar, falo, cara, eu acho que é verdade. Gera um movimento a partir da minha crença. A partir da minha crença, eu me inclino para adorar aquilo que eu crio. Por isso que o diabo na tentação diz assim, se você se inclinar, ele ouviu algo, se você se inclinar, tudo te darei. Uma ideia do diabo faz com que você inclina para a adoração a ele. Aleluia. Eu amo esse silêncio. Eu vou trazer algo para vocês, algo que aconteceu. Existe um irmão que ele estudou, fez 4 cursos de teologia, estudou tudo, hebraico, aramaico e tudo que você imaginar. E ele virou empresário. E ele teve um sócio. E aí ele começou a pagar todos os tributos bonitinho, bonitinho, bonitinho. Por quê? Dá o de César o que é de César e dá o de Deus o que é de Deus. Então o crente não sonega impostos. Aleluia. Pega a revelação. Mas o sócio falou assim, cara, mas você vê que os juros aqui, nossa, é abusivo, cara. Mas se a gente pegar e sonegar aqui, a gente pode aplicar ali. Mas eu acho que não vai ter problema. Ele falou, imagina, cara, a Bíblia, não. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, mas se a gente pegar um pouco só e sonegar, a gente pode aplicar numa viagem. Cara, pensando bem, cara, faz sentido, né? Talvez eu pegar esse imposto porque também o governo tá rico, né? Talvez não vai fazer nem falta. Ele sonegou. E sabe o que acontece? Ele começou a induzir outros a fazer a mesma coisa. Ele começou a defender uma ideia, mas uma ideia que não era bíblica. Mas um cara que conhece tanta palavra, o diabo só vem com uma ideia. Ele veio com uma ideia para Jesus em Lucas 4 no deserto. Mas Cristo, conhecendo a palavra, ele rebateu na palavra. A questão é quando existe uma ideia e eu não sei nem o que é a palavra de Deus. Aleluia. Uma ideia basta. Hoje meu iPad está diferente, vocês perceberam, né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Nos quais Deus, os deuses desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gênesis, a Bíblia diz então que Eva, ela caiu por causa de uma ideia. Agora eu quero discorrer nisso. O que eu mais vejo nos dias de hoje, a Bíblia, o apóstolo Paulo está trazendo uma correção na igreja de Corinto sobre falsas doutrinas. O que eu mais vejo, as falsas doutrinas ou os falsos mestres, ele pega aquilo que é verdade e relativiza falando assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é só isso. Não tem nada a ver. E minha esposa disse na primeira pregação dela deste ano, ela falou assim, no inferno está cheio de pessoas que dizem nada a ver. Viver nessa vida pecaminosa não tem nada a ver, porque Deus, ele é amor. Mas o mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. E deixa eu te dizer, pequenos pecados, mas é um pecadinho, as pequenas raposinhas destroem toda uma vinha, Cantares diz isso. E você precisa, qual é o alerta para essa manhã? É sobre o mas que não tem pecado, que está infiltrado dentro da igreja. A Bíblia diz que os falsos mestres estariam dentro da igreja, não estaria lá fora. E como combater as falsas doutrinas? Como? Fala para mim. Está escrito. Está escrito.
está escrito. Todo domingo eu faço a mesma pergunta. Quantas vezes você abriu a Bíblia essa semana? Não abriu? Está esperando o devocional chegar no celular? Está esperando o Glorify chegar uma mensagem para chegar para você? Preguiçoso. Hipócrita. A Bíblia está disponível para você todo dia, toda hora, todo momento. Por isso que você está caindo no engodo do diabo todo santo dia. Porque você não mergulha na palavra. Josué 1:9, todo mundo fala, seja forte e corajoso, mas ninguém lembra os versículos antes. Medita na palavra dia e noite. Dia e noite. Mas eu quero a bênção. Mas existe uma responsabilidade antes da bênção. A igreja brasileira nos dias de hoje é tudo preguiçoso. Eu espero um aplicativo me avisar que eu tenho que ler a palavra. Eu preciso de um líder mandar a palavra para mim ler. Rasga a Bíblia. Não estou bravo. De avisar. Vai chegar nos últimos tempos, estamos chegando, que você só vai diferenciar o que é verdade e o que é mentira se você conhece a palavra de Deus. Aí espera domingo para o pastor pregar. Aí fica assim, meu Deus, vai ser uma palavra abençoada, aleluia. Ô pastor, não vejo a hora de domingo. Mas por que você está esperando domingo para ser ministrado? Se o Espírito Santo habita em você, pode ministrar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você está anulando o Espírito Santo e está pondo pastor de Espírito Santo na sua vida. A Bíblia só pode abrir na igreja? Graças a Deus somos ainda um país livre de carregar a Bíblia e ler a Bíblia. Existe um país que eles têm um manuscrito desse tamanhozinho para esconder. Nós temos e nos usamos. Estou morrendo por ti, Jesus, eu morro por ti, morre. Mas qual é a causa que você está morrendo? Você nem conhece. Você nem conhece a causa pela qual você está morrendo. Você não sabe qual é a causa que você está vindo domingo na igreja. Ontem eu ouvi, se você conhece um pastor assim, nossa, uma referência, Carlitos Paz. Ele disse algo, hoje as igrejas estão como se fossem dois barcos. O primeiro barco é o seguinte, eu não sei nem porque eu estou entrando nisso, mas vamos entrar. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Existem dois barcos. O primeiro é um grande iate, um jato, que tem música, tem luzes, tem tudo. As pessoas entram nesse iate para quê? Para se divertir, para ouvir uma boa música, para curtir uma paisagem. E ele falou que é o que está acontecendo nas igrejas hoje. As pessoas estão entrando dentro de um iate para curtir uma boa música, para curtir um bom culto, para curtir uma vibe muito top que tem lá, nossa, uma energia, o pessoal tem lá, olha que energia. Você quer energia, vai para a CPFL, aqui nós temos o Espírito Santo. Aí o pessoal vai numa vibe, nossa, tá muito top. Mas quem entra dentro de um iate, ele entra só para se divertir. Mas a Bíblia fala que tem um barco que ninguém quer entrar, que é um barco de pescaria. Onde eu preciso dobrar a rede, eu preciso ficar dentro do sol, jogar a rede e pescar, eu tenho uma missão. Mas é muito legal eu entrar no iate, porque eu só entro, curto e saio e vou embora. Mas no barco de pescaria eu preciso dobrar, eu preciso puxar a rede, vai cansar, vou estar no sol árduo. Eu preciso, por quê? A missão de Cristo não é um evangelho divertido, é um evangelho de pesca. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então se você está aqui nessa igreja e você só quer no iate, Deus abençoe. Tem muitas igrejas que você pode entrar que vai ser um iate, muito top. Mas aqui nós temos uma missão: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então você não foi feito para esquentar banco de cadeira e nem lustrar ela. Se você está aqui, você vai ser impulsionado a ir para fora, aonde os perdidos clamam. Aleluia. Fecha os parênteses. A Bíblia diz em Timóteo que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Muitos procuram sinais da vinda de Jesus. Pastor, será que está vindo a vinda de Jesus? Está vindo mais uma onda, está vindo Covid, está vindo uma lua sangrenta, está vindo isso, está vindo não. O sinal que Jesus está vindo é que muitos apostatarão da fé. E quem que apostatarão da fé? Aqueles que desfrutaram e tiveram experiências com Cristo. Agora eu pergunto para você, vamos perguntar, quantas pessoas você conhece que está desviada? Você sabia que no Brasil, apesar de estar crescendo a estatística de cristão no Brasil, o mesmo tanto que tem novos nascimentos, está existindo também as pessoas que estão saindo, ficando desviados. A mesma quantia, aceita 10, desvia 10. Por que isso? Muitos nos últimos dias se apostatarão da fé. A palavra apostatarão da fé, ela vem da palavra afisteme, que é retroceder, afastar-se de alguém, deixar alguém, ir embora, abandonar, tornar-se infiel, fugir, se ausentar de algo. E essa palavra aparece 14 vezes no Novo Testamento. Se aparece tantas vezes, será que isso não quer chamar a atenção nossa? Mas o diabo, ele tem uma habilidade de persuadir os filhos, e uns filhos que não conhecem a palavra de Deus. Oséias 4:6, eu repito, o meu povo, ele perece por falta de vir na igreja. É isso? Por falta de quê? Conhecimento. Obrigado, Jesus. Ou a que você conhece, ou você vai perecer. Nós estamos tendo várias plataformas para tentar impulsionar você a conhecer a palavra e a conhecer a Cristo. Mas isso nada substitui o seu dia a dia. Eu creio que a igreja, sim, ela se torna uma família onde nós recebemos crianças, bebês na fé, mas ela cresce, se torna um adulto maduro. Posso abrir meu coração? Posso sentar no divã? Vou sentar no divã. Estou cansado de igreja que virou um berçário, por não conhecer a palavra. Aí todo domingo vem com o copinho cheio para encher o seu copo. Todo domingo precisa encher o meu copo. Eu vou encher o meu copo e vou encher meu copo. Isso, a pessoa fica cansada de encher o copo, a liderança fica drenada de encher, mas a Bíblia diz que de nós fluirão rios de águas vivas. Para que eu tenho que vir encher o copo se de mim flui a fonte inesgotável? Mas por não conhecer, não sabe nem que flui dentro dela. É uma fonte inesgotável. Pastor, eu precisava de uma palavra de revelação. Eu precisava de uma palavra para dar glória. Vem outro culto. Mas a palavra, ela precisa trazer um alimento que eu vou diferenciar nos últimos dias. O que é a verdade e o que não é. Igreja de movimento é muito bom. Eu amo fogo. Quem me conhece sabe. Eu catava graveto. Vocês já sabem, nem precisa falar de onde que é, né? Eu via graveto acender, eu trazia no bolso. Eu chegava em casa, não estava aceso. Não sei porquê. Eu amo essas coisas, eu amo movimento. Mas eu percebi que o movimento tem feito com que as pessoas não queiram conhecer a verdade. Só vai ser movida pelo movimento. Mas o movimento um dia acaba. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que os dons vão acabar. O que vai permanecer é o quê? É só a palavra. E eu quero dizer, a sua caminhada cristã e a sua fé, ela é aplicada o quanto eu conheço da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Eu estava falando com o pessoal do Bases, e eu quero instruir vocês algo profundo e profético. Quem tem celular aqui? Capaz que ninguém, todo mundo tem. Existe um aplicativo ou na configuração, que você vai lá e fala assim: quanto tempo eu fiquei na rede social no dia?
Aí mostra lá Instagram, a barrinha, e o WhatsApp, barrinha, jogos, barrinha. Vai lá e que você vai ver que você não tem desculpa de falar que você não tem tempo de ler a palavra de Deus. Nossa, minha vida é muito corrida. Corrida demais. Aí você olha um infeliz. É o que mais tem é tempo. E deixa eu te dizer, ontem eu estava falando no base, você sabia que Deus deu 24 horas para todo mundo? Você sabia disso? Você tem 24 horas, não tem? Você não é normal, não é possível. Aí tem gente que fala, nossa, Deus podia dar mais tempo para mim, porque eu preciso de mais tempo, parece que o tempo não tem mais 24 horas. Sabe o que é isso? É a má administração do seu tempo. Tempo para a internet você tem, tempo para olhar a vida dos outros você tem, tempo para ficar no WhatsApp você tem tempo para tudo. Aí chega às 11h30 da noite, 15 para meia-noite, agora eu vou ter o tempo com o Senhor. Vamos lá, o que Deus vai falar. Ô Jesus. Meu Deus, como ler a Bíblia dá sono, né? É porque você separa o resto para Ele. Se você separasse o resto, pegasse o tempo de mais potência, mais energia, seja 4 horas da manhã, seja 5, oferece o seu melhor para Ele. Mas não, eu faço tudo. Chega meia-noite e pouco. Vou ler agora, porque o Senhor fala na madrugada. Não sei aonde fala isso, mas o Senhor fala na madrugada, talvez a filha é diferente. O Senhor, Deus Pai, abençoa Jesus, Jesus abençoa Deus, Deus abençoa Jesus, aleluia. Não sabe o que falou, entregou. Mas Deus conhece o meu coração. Conhece, que você só dá o resto para Ele. Só o resto. Pastor, oh Deus, eu estou passando por uma tentação, Pai. Olha, lê a Bíblia. Para toda tentação há um escape. E eu quero já falar com vocês. Nós temos tempo vago para aconselhar a igreja. Mas se prepara. A primeira sentar, que você vai sentar aqui na nossa frente, vai perguntar, como está a sua vida da palavra? Se falar, eu não leio, Deus abençoe, volte para a sua casa, depois a gente conversa. Por quê? Se a palavra, ela não causa efeito, não vai ser eu e nem a pastora que vai causar. A palavra liberta, não eu. Podemos te instruir como pastores, mas a pessoa não tem comprometimento com a palavra e quer ficar dando trabalho. Seja solução, não seja trabalho. Não tem a capacidade de abrir a Bíblia, mas abre o WhatsApp para reclamar de tudo. Abre o Instagram para desabafar. Outra coisa, eu não sei nem, cara, eu estou falando tanta coisa aqui que vai. A salada de fruta tem mamão, banana, pera, tem tudo. Ela alimenta, não é verdade? Eu não sou disso, mas hoje está um negócio diferente. Irmãos do céu. O que tem de crente desabafando, jogando indireta em WhatsApp e Instagram, deixa eu falar uma coisa para você, vai se converter. A Bíblia diz que os filhos de Deus são pacificadores. Ele tem o domínio próprio, ele tem a mansidão, mas os abençoados só fica falando asneira em rede social. A rede social é a exposição do que você é dentro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não conhece nada. Vai chegar no dia que você só vai diferenciar o que é verdade, o que é mentira, se você conhecer a verdade. Existe um homem, o filho dele chegou, estava praticando uma relação homoafetiva. Ele, não, eu não aceito isso, eu não aceito, porque a Bíblia diz, eu não aceito. Colocou o guri para fora. Colocou o guri para fora. Aí a esposa abençoada, mas amor, mas Deus diz que Deus ele é amor. Deus é misericórdia, amor. Amém, vamos perdoar, traz. O amor, ele encobre multidões de pecados, amor. Vamos trazer para dentro. Começou a cuidar do guri. Aí o pai, no mas, ele começou a estudar um pouco sobre essas relações. E ele percebeu que Deus, ele é misericordioso. Percebeu que Deus, ele é amor. Vem como estás, pode vir, não tem problema. Um que
era contra, ele começou a defender as relações homoafetivas, por causa de um mas, uma ideia, que não é combatida com a verdade, você cai. Mas Jesus, a palavra diz que se você se jogar, o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Não está na Bíblia? Ele poderia falar, é verdade, até que fala isso, eu vou me jogar para ver. Ele fala assim, mas a mesma Bíblia diz que não tentarás o Senhor, o seu Deus. Transforma essa pedra em pão, você não é o cara? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As tentações e as ideias do diabo vai parecer ser verdade. E se só vai conhecer se você conhecer a verdade. Senão você cai nela. E quanto mais você cai, mais afastado você está. Aleluia. Aleluia. O FBI disse, você já ouviu, acho que isso diversas vezes, ou não ouviu, se vai ouvir de novo. Tem visitante hoje. Perguntaram para um dos grandes no FBI, como que vocês conseguem distinguir a nota falsa da verdadeira, das cédulas, do dólar? Vocês estudam muito a cédula falsa? Ele falou, não, a gente estuda muito a verdadeira. Nós estudamos muito a verdadeira, que quando a falsa chega, a gente já sabe o que é falso. Quanto mais eu estudo a verdade, o que a ideia do diabo vem para persuadir, que você percebe, opa, não é bem isso, você combate com a palavra. Mas eu não conhecendo a verdade, o que acontece? A ideia se torna uma convicção para mim. Cara, faz sentido isso, faz sentido, mas se não faz sentido na Bíblia, não pode fazer sentido para você. Mas a questão é que eu não conheço, e aí? Eu não conheço. Provérbios 4, 20, eu falei que hoje ia ser um ensino. Espero que você esteja aprendendo alguma coisa, eu espero. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta às minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não deixes apartar dos teus olhos. Guarde no íntimo do teu coração. A parte, inclina, guarde a minha palavra. E eu quero finalizar com isso. O que eu vejo hoje mais dentro das igrejas, e principalmente aqui, pessoas tendo ideias que não estão dentro da palavra. E elas estão sendo levadas por doutrinas de demônios. Eu quero gerar um compromisso comigo e com você, você comigo. Que a partir de hoje você vai mergulhar e ser exposto à palavra como nunca antes. É um compromisso que eu quero fazer com essa comunidade. Eu não vou pastorear mais pessoas preguiçosas de ler a palavra. Não espere domingo. Nós sempre conversamos que domingo é o dia da gente ajuntar as panelas. Quem é que ajunta a panela com a família, né? Ô, vamos almoçar junto, traz o macarrão, você traz o frango. Por que macarrão e frango? Vamos falar outra coisa, o estrogonofe, né? E tal. Aleluia. Porque durante a semana eu me alimento. Estou cheio. Quando eu chego no culto, eu vou me ajuntar com você que está afogueado, que está alimentado, aí vai ser uma grande explosão aqui. Mas aí o que acontece? Chega aqui vazio. Aí muitas vezes o irmão que está do seu lado, ou a pessoa que vai ministrar, tem que ficar enchendo você, enchendo e gastando, sendo drenado. Enquanto poderia ser tão divertido isso daqui. Mas estamos cheios de crianças, não aqui, em outras igrejas, que espera domingo para ser alimentado. Não desperdice o seu de segunda a sábado. O seu segunda a sábado pode ser divertido com o Espírito e você crescer nele. O meu compromisso nessa manhã é: mergulhe, seja intenso no conhecimento de quem é Cristo. Seja aberto à palavra. Está chegando o tempo, e já começou. Os falsos mestres, as doutrinas de demônios, já está operando dentro das igrejas. E a Bíblia diz, Romanos 8,32, e só conhecendo a verdade que ela vai te libertar.
Amém, irmãos? E eu vou ler novamente, Provérbios 4:20. Entenda que Provérbios ele é um livro de conselhos e sabedoria e não de promessa. Filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. A Bíblia diz que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. Conhecer a voz de um pastor gera primeiramente intimidade e tempo sendo investido no relacionamento. Eu ouvi já muitas vezes pessoas falar assim: eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Agora, responda para mim, o Espírito Santo não está falando? Ou essa pessoa não conhece a voz do Espírito? Cadê o baterista? O bebê não, varão de guerra? Desculpa, eu falei que eu não ia falar no microfone isso. Vem aqui, Mateusão, vem aqui. O antigo bebê da velha aliança, vem aqui. Eu quero que você faça bastante barulho nessa bateria, mas bate mesmo. Só não rasga a pele que vai ficar caro. Mas faz um barulho aí, Rubão também. Toca alto, eu quero que vocês toquem alto. Os sons são frequências sonoras que chegam aos nossos ouvidos. Agora vai, deixa Deus te usar e começa a fazer barulho. Faz um barulho aí, faz qualquer coisa. Eu vou começar a falar alguma coisa com vocês, tá? Deus é bom, o diabo não presta. Que vocês possam ser o seguinte: Deus é contigo. Deus abre o caminho aonde não presta. Deus é contigo. Aonde quer que você ande, Deus estará contigo. Deus estará contigo. Obrigado. Amém, obrigado. Quem ouviu aqui que eu profetizei na vida de vocês? Ah não, mano, eu falei quase em 30 segundos, profetizei tudo. Eu falei ou não falei? Mas existe um som muito mais alto que a minha voz. A voz da emoção, a voz da razão, a voz de tantas outras coisas está muito mais alta que a voz do Espírito dentro de você. Então não fale que você não está ouvindo. Você precisa abaixar o volume de muitas coisas que está dentro de você, para que o Espírito Santo da verdade possa comunicar coisas da verdade a você. Agora a pergunta é: o que está alto dentro de você? Alguma coisa está mais alto. Abaixa o volume. Igual eu falei, obrigado. Ele não entendeu tudo, mas aí tem que usar a autoridade de Cristo. Em nome de Jesus, parou. O irmão parou também. Glória a Deus. A minha voz ficou muito mais clara, não ficou? O Espírito Santo, há 24 horas, está falando contigo. Você só não ouve porque existem vozes dentro de você que está muito mais alta. Atente os seus ouvidos para a minha palavra. Atentar fala sobre inclinação, sobre adoração. O que eu inclino, eu adoro. Então, se eu inclino a palavra, eu estou adorando a Ele, o dono da palavra, a própria palavra, o próprio verbo. Então, eu me inclino. Inclinar é quando eu desligo as distrações, aquilo que está roubando a atenção, para ouvir aquilo que é vida e vida em abundância. E eu vou dizer algo e agora eu vou finalizar mesmo. O avião pousou. No último dia, está chegando. Está chegando. Aonde não existirá mais, se você está aqui hoje, lascou, porque você está ouvindo a verdade. Não vai falar assim: Deus não leva o tempo de ignorância. A sua ignorância acabou hoje, porque você está ouvindo a palavra. No último dia não vai ter desculpa: eu não tive acesso à Bíblia, ninguém me ensinou, ninguém me falou o caminho. Quero dizer, o seu crescimento espiritual não depende de culto, não depende de soma, depende de quanto você mergulha na palavra de Deus. Se você quer ter esse compromisso comigo e eu com você, você vai ligar para essa pessoa que está do seu lado, vai cutucar ela o dia inteiro e falar assim: o que o Senhor falou com você no dia de hoje na palavra? Palavra! Porque o que mais tem é profecia fora da palavra. Deus comunicou assim, que Deus está fechando uma cova, Deus está fazendo isso não é bíblico. Então não vem comunicar. Então você vai começar a olhar para o irmãozinho que está do seu lado, aí você vai olhar o comprometimento. Fala assim: o que Deus falou com você na palavra? Eu ia falar para você falar hoje o que Deus falou com ele na palavra, mas talvez vai ter alguém que vai gaguejar, né?
mas você vai ter compromisso com os seus irmãos. Domingo que vem você vai abraçar o seu irmão e vai falar assim: o que Deus falou durante a semana com você? Você vai fazer isso? Ao invés de você dar a paz, você fala: o que Deus falou com você? Compromisso domingo que vem. Compromisso. Estamos crescendo de uma maneira robusta, bíblica e crescendo em maturidade no conhecimento da verdade. Finalizo com os homens, não finalizo? Finalizo com os homens, finalizo. Né, vai ter culto das leoas, né? Eu fiquei com um pouco de inveja. Então eu vou fazer um culto agora para os homens. Você está aqui, homem? Oh, agora eu quero que você levante a sua Bíblia. Ixi, lascou. Homem de Deus, sacerdotes. Alguns vão casar aqui, eu profetizo em nome de Jesus umas varoas para vocês, aleluia. Não deu aleluia, vai ficar solteiro, aleluia. E vai ser da Edris, tá, Miqueias? Aleluia. Não tem como você guiar a sua casa se você não conhece a verdade. Até abaixou, né, gente? Não trouxe nem a Bíblia hoje. Quanto mais eu conheço, mais chega a revelação e direção aonde eu conduzo a minha casa. Eu não tenho direção porque eu não leio. Então eu não conduzo para lugar nenhum. Então é uma liderança desgovernada. E ninguém vai ser submissão, não sei por que eu estou falando, é estar debaixo da mesma direção. Se não tem direção, por que vai ter submissão? E por que quem vai entrar num ônibus desgovernado que não tem direção? Homens, não seja frouxo. Leia a palavra de Deus.